Primeira Reis, capítulo 13. E, eis que veio ali um homem de Deus oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel, e Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor, e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou, eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. E sucedeu, quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Apanhai-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: Súplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada, e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem para casa comigo, e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: Se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim, ele se foi por outro caminho, e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: Por qual caminho ele se foi? Porquanto seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia-se ido. E ele disse aos seus filhos: Selai-me o jumento. Assim, eles lhe selaram o jumento, e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então, lhe disse: Vem para casa comigo, e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão, ou beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Ele lhe disse: Eu também sou um profeta como tu és, e um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão na sua casa, e bebeu água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Mas retornaste, e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: Não comas pão, nem bebas água. A tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu, depois que ele havia comido pão, e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho, e o matou, e a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela, o leão também ficou de pé junto à carcaça. E, eis que homens passavam, e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade onde habitava o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta do caminho ouviu acerca disto, ele disse: É o homem de Deus, que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: Selai-me um jumento. E eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. O leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus, e a colocou sobre o jumento, e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade, para prantear e sepultá-lo.
E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro, e prantearam sobre ele, dizendo: Ai, meu irmão! E sucedeu, depois dele o ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos. Porquanto se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar em Betel, e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez, fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra.